Cafezinho. Ok. Boa noite, queridos, na graça e paz do nosso Senhor Jesus. Tem sido um tempo precioso no compartilhar da palavra de Deus, nas reflexões que temos feito desde ontem sobre o aconselhamento bíblico e, de fato, sobre a suficiência das Escrituras. O aconselhamento bíblico, ele não é um fim em si mesmo. Ele é o meio pelo qual nós colocamos em prática a suficiência das Escrituras. Ontem conversamos sobre as questões da vida que precisam de respostas, e de respostas que sejam bíblicas e não simplesmente respostas. E vemos como o ser humano tem lutado para encontrar essas respostas, apesar de buscá-las incessantemente. Hoje à tarde, conversamos sobre um evangelho terapêutico, que oferece uma direção, mas ela não é Cristo. E como acabamos de cantar, na letra da música que acabamos de cantar, se Jesus não for o centro do evangelho, esse evangelho pode produzir muitas coisas, mas ele não será um evangelho verdadeiro. E o nosso objetivo com essa conferência não é simplesmente definir com os irmãos o que é o aconselhamento, quem pode aconselhar, mas é ajudar a igreja a continuar refletindo daquilo que o próprio pastor Alessandro já tem recebido o seu treinamento e os seus estudos na área de aconselhamento, de como a igreja cuida de pessoas. Não somos nós, pastores, chamados a cuidarmos de pessoas, mas é a igreja. Nosso papel é ajudar a igreja a entender e fazer isso. E ao cuidar de pessoas, hoje há muitas vozes oferecendo maneiras de pessoas serem curadas. E se nós não tivermos a consciência do que essas vozes estão propondo comparadas às Escrituras, nós podemos achar que estamos cuidando biblicamente de pessoas e não estamos fazendo. Então, por isso que o objetivo desses dias, ontem e hoje, é refletirmos nessa direção. Sheila com as irmãs pensaram de maneira específica sobre mulheres, cuidando de mulheres como parte do cumprimento da missão da igreja, e isso tem a ver mais com esse ministério feminino. Deus permitindo, amanhã pela manhã, eu quero responder a pergunta: quem precisa de conselho? E onde encontrar conselho? E aí à noite teremos no culto a exposição das Escrituras na segunda carta de Pedro. Já oramos. Hoje eu quero continuar as nossas reflexões e quero falar sobre mais um desses assuntos que eles provocam na gente uma reflexão, uma atenção e uma pergunta sobre o que hoje pensamos sobre isso. Quero falar sobre narcisismo cristão, autoestima e autoengano. Por certo, você já ouviu falar sobre o mito de Narciso. Mitologia grega, ela nos fala de um personagem chamado Narciso, que, olhando o seu reflexo, encantou-se consigo mesmo. E ele se apaixonou pela sua imagem refletida na água de uma fonte. E então, na tentativa de abraçar a sua própria imagem refletida na água, ele morreu afogado. E o termo Narciso, que a gente ouve por aí, tem até nome de gente. O Santos teve um jogador chamado Narciso, ganhou o significado de admiração de si próprio. O que a Bíblia fala sobre isso? Admiração de si próprio. O que o mundo fala sobre isso? Admiração de si próprio. Para nossa reflexão nessa conferência, eu quero primeiro pensar com você sobre o que aconteceu com a igreja sobre esse assunto. Não sei se você concorda comigo, mas há mudanças drásticas no pensamento acerca do Evangelho, e hoje à tarde nós conversamos sobre isso. De acordo com a tendência do tempo,
O maior pecado do homem não é a sua queda e o seu fracasso em honrar a Deus. Mas hoje, de acordo com a tendência do tempo, o maior fracasso do homem é não saber amar a si mesmo de forma adequada e suficiente. O lema do crente não é mais o que o apóstolo Paulo diz: desventurado homem que sou, quem me livrará? Mas o lema do homem hoje é: precioso homem que sou, que eu possa somente ver-me cada dia como melhor e melhor. O primeiro e grande mandamento não tem sido mais: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e semelhante a Ele amarás o teu próximo. Mas transformaram isso em amarás a ti mesmo. Há mudanças drásticas no pensamento acerca do Evangelho. E há muitos coaches, chamados pastores, que têm milhares de seguidores pregando esse tipo de mensagem. Que você precisa aprender a amar a si mesmo em primeiro lugar. Além dessas mudanças drásticas no pensamento acerca do Evangelho, nós vamos perceber também outras tendências. Identificar o fracasso em não se amar é uma tendência. Como se isso fosse o maior pecado. Como se isso fosse o maior problema. Substituir o mandamento como se isso fizesse de fato essa diferença toda. Verifica para mim se o meu slide está trocando. Faz favor, pessoal. Lá. Isso. Há uma mudança dramática e drástica na prática do Evangelho. Quando nós refletimos nisso, uma mudança ideológica. As verdades hoje são estabelecidas por experiências. Se aconteceu e se deu certo da minha ótica, então é verdade. E há uma mudança ideológica. Uma mudança de paradigma. Aquilo que eu quero agora passa a nortear a minha crença. E Deus, então, Ele serve para que eu alcance isso. Há uma mudança da própria pregação. A Bíblia não é mais exposta. Os versículos apenas são isolados e usados como qualquer tipo de mandinga para dar a alguém aquilo que ela tanto deseja. Há uma mudança na própria filosofia de educação e criação dos filhos. Filhos agora não podem mais ser corrigidos. Eles têm que ser animados e estimulados para desenvolverem seus potenciais. Não há mais limites, porque limite é uma coisa retrógrada. Há uma mudança no evangelismo. O pecado foi suprimido pela ideia de que Deus ama a todos e Deus vai aceitar todos de qualquer jeito, e pecado não é um problema. Há uma mudança no aconselhamento. Sem a ciência, o homem não encontrará solução para a sua vida, porque Deus não tem como ajudar o homem. Mas a ciência tem. Além das mudanças que nós percebemos serem drásticas no pensamento acerca do Evangelho, elas são dramáticas na prática do Evangelho. Por isso, a gente precisa definir a ideia básica da autoestima. E a ideia básica da autoestima, ela vem de um conceito antigo. Eu não estou conseguindo trocar aqui o meu slide. O pessoal da mesa pode me trocar. Isso, vocês vão me ajudando aí. Olha comigo. O Chaplin, Charlie Chaplin, o cara dos filmes em preto e branco, que andava engraçado. Ele diz isso há muito tempo atrás. Aprender a se colocar em primeiro lugar não é egoísmo nem orgulho. É amor próprio. O movimento do amor próprio, ele não se originou de um novo estudo exegético e teológico. Essa ideia de um ensino sobre o amor próprio não é resultado de alguém que se debruçou nas Escrituras estudando para chegar a essa conclusão.
Mas ele tem se acomodado dentro da igreja porque ela está incorporando muitas ideias e muitos movimentos externos. Há um ponto de vista sobre o amor próprio que a gente vai perceber na história. Você está vendo aí a foto de um homem chamado Alfred Adler. E dentro daquilo que ele desenvolve nos seus pensamentos, ele era um psicólogo e um psiquiatra, ele era filho de judeus. Ele vai dizer, o ponto de vista fundamental é que uma pessoa pode... Vamos trocar aqui o nosso... Já está pronto aqui? Não está, não. Verifica para mim. Ele vai dizer que o ponto de vista fundamental é que uma pessoa pode se realizar e satisfazer-se apenas quando suas necessidades de segurança e significado são satisfeitas. Você está vendo as datas em que ele vive ali há muito tempo atrás. Esse homem fez afirmações de que o ser humano não vai se conhecer e não vai se entender enquanto ele não olhar para dentro de si mesmo e encontrar significado. Obrigado. E não encontrar significado nele. Ele não foi o único a fazer esse tipo de afirmação. Outros também fizeram esse tipo de afirmação. E a nossa projeção, ela está travando, o celular agora está recarregando aqui para trocar. Então não vamos deixar isso nos atrapalhar. Eu vou seguindo aqui, você tem o material, tá bom? Então aquilo ali é apoio. Então não vamos deixar ele distrair a gente e a gente vai seguindo aqui. O celular está recarregando aqui, eu vou cancelar. Vamos ver se ele vai. Não, ele está recarregando, não vai. Ele não é problema. Isso. Pode. Vamos usar o sistema molecular. A gente manda o moleque trocar. Vamos ver se eles lá na mesa vão trocando. Nós vimos aqui o conceito do Adler. O Adler vai dizer que uma pessoa só pode se realizar quando ela se entende, ela se aceita. Ele não foi o único a dizer isso. Provavelmente em algum momento você já ouviu falar de um homem chamado Abraham Maslow. Abraham Maslow é o cara que inventou a pirâmide das necessidades. A base da pirâmide são aquelas necessidades básicas de sobrevivência fisiológicas. Depois vem mais um degrau sobre segurança. Depois a social e a necessidade do ego e por aí vai. E isso determinou como se estabelece o currículo educacional de uma criança. Quem fez pedagogia nas escolas, por certo, olhou para a pirâmide que Maslow propõe para perceber a direção de como formar alguém. O estudo do homem deve ser feito da perspectiva de autorrealização, disse Maslow, que estabelece o fenômeno de uma hierarquia de necessidades. E aí ele vai dizer que tudo que o homem precisa é satisfazer essas necessidades, porque quando elas forem satisfeitas, ele estará completamente satisfeito. E você não precisa de Deus para isso, nas palavras de Maslow. Há uma influência do movimento do amor próprio ao evangelho contemporâneo que não veio das Escrituras, mas veio de reflexões de pessoas que nem em Deus acreditavam, como esses homens. Em outras palavras, eles estão propondo que a necessidade de autoestima de uma pessoa precisa ser preenchida antes da pessoa estar apta para preencher sua necessidade de amar outras pessoas. Se você não aprender a se amar, você nunca vai amar o outro, é o que eles estão dizendo na prática. Como desde ontem temos refletido, nenhuma das reflexões nós estamos nos aprofundando. Estamos apenas provocando o nosso pensar, provocando o nosso discernir, provocando a nossa atenção sobre aquilo que tem chegado sobre nós. E mesmo não nos aprofundando, nós precisamos pensar onde essas afirmações estão levando a igreja.
A psicologia moderna, ela chegou à conclusão de que a grande força motriz do comportamento humano são as suas necessidades. E uma criança, por exemplo, nasce com necessidades de ser amada, de ser aceita, de se sentir importante. Se ela não tiver isso, ela vai morrer. E nós temos que concordar que quase tudo que chega até nós hoje vem para fazer e repetir estas afirmações. Jay Adams escreve um livro, um conselheiro bíblico, primeira geração de conselheiros bíblicos refletindo sobre tudo isso. No seu livro sobre autoestima, ele diz o seguinte: o que surge desses pensamentos é uma implicação grande para a teologia, pois se o que os teóricos da autoimagem dizem está correto, o homem não pode ter a responsabilidade de obedecer ao grande mandamento de Deus de amá-lo e amar ao próximo se ele mesmo não recebeu afeto necessário. Ou seja, se uma pessoa ao nascer foi rejeitada pelos pais, abandonada pelos pais, essa pessoa nunca poderá chegar a conhecer a Deus. É para onde está levando esse tipo de ideia. Ou seja, a experiência negativa dessas pessoas é mais poderosa do que a cruz de Cristo, porque a experiência impede qualquer possibilidade de redenção. O que a Bíblia diz sobre autoestima? Voltamos. O que a Bíblia diz sobre autoestima? Pode ir para frente aí. Para a gente responder o que a Bíblia diz, começamos com ideias não bíblicas a respeito do amor próprio. E sabe qual é a primeira grande ideia não bíblica a respeito do amor próprio? Não há um mandamento nas Escrituras onde afirma que você tem que amar a si mesmo. Pastor, como assim? Eu tenho uns 10 livros evangélicos na minha biblioteca que todos dizem isso. Pois é, tá frio. Você podia fazer uma fogueirinha hoje à noite. E eu queria te indicar onde você vai achar combustível para sua fogueira. Talvez alguns desses livros. Eu não vou fazer isso aqui agora, mas eu citei um pregando na igreja. 4 seminaristas que estavam visitando a igreja levantaram e foram embora. E eu fiquei felizão. Sabe por quê? Eles entenderam o que eu estava dizendo. Eles entenderam. O grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E semelhantemente a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2, não 3 mandamentos. Destes 2 mandamentos. Quais? Amar a Deus e amar ao próximo. Porque como a ti mesmo não é um mandamento, é uma constatação. Você já se ama. Não é mandamento. Mas todos, absolutamente, todos aqueles que ensinam uma autoestima usando as Escrituras, usam Mateus 22 para dizer que aqui há um mandamento de que você tem que se amar. E você não precisa ser crente, você não precisa ser salvo, você não precisa ter o Espírito Santo, você só não pode ser analfabeto. Porque aqui não é uma questão de salvação, é uma questão de leitura. É uma questão simples de leitura. Destes 2 mandamentos, não 3. Uma simples leitura resolveria essa heresia. Desses 2, a Bíblia não tem um mandamento que diz que você tem que se amar. O que a Bíblia fala sobre o assunto? Há uma outra ideia não bíblica que nós temos que pensar aqui. Não há uma coerência hermenêutica para usar Gênesis 1, 27 para dizer que por ser feito à imagem e semelhança de Deus, o homem tem razão suficiente para amar a si mesmo e sentir-se bem a respeito de si mesmo. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Fomos criados à imagem de Deus com um propósito:
vivermos diante dele para glorificá-lo. É verdade que isso nos coloca num privilégio que é diferente do hipopótamo? Claro que é. Da girafa? Claro que é. De um pássaro, seja ele qual for? Claro que é. Mas isso em si afirma que a imagem e semelhança de Deus numa pessoa a coloca no patamar divino? Não. O que Moisés escreve para que entendêssemos como Deus fez a humanidade é que a imagem e semelhança de Deus numa pessoa é figura do grande valor do Criador e não da criatura. E usar isso como uma referência é falácia. Há uma terceira ideia não bíblica a respeito do amor próprio, que é não há uma supervalorização sobre o salvo. Romanos 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando? Quando sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É a obra de Deus em nós, não é a nossa obra nele. O valor é dele, não nosso. A única coisa que Cristo viu em você e em mim para nos salvar foi o pecado, mais nada. Porque não havia nada de interessante nas nossas vidas para que Deus tivesse decidido nos amar. E você pode até ficar ofendido com isso, mas biblicamente não havia nada interessante na sua vida e hoje ainda não há. Porque se não for a graça e amor de Deus por você, o que sobra? São ideias não bíblicas que estão sendo ensinadas para enganar o povo de Deus acerca do seu relacionamento com Deus. Se nós entendemos que há ideias não bíblicas, então nós precisamos distinguir as ideias bíblicas. Então, seguindo em frente aqui, quais são algumas ideias bíblicas que precisam chamar a nossa atenção? Primeiro, a Bíblia, ela fala e retrata acerca de nós mesmos, descrevendo aquilo que precisamos dar atenção. Quando falamos sobre a estima ensinada nas Escrituras, nós não estamos dizendo que a Bíblia não fala sobre aparência. Nós não estamos dizendo que a Bíblia não fala sobre desempenho, ou sobre status, ou sobre uma história de vida, ou sobre uma condição espiritual. Nós estamos dizendo que não são essas coisas em si que definem a nossa identidade, e isso é diferente. Quando nós olhamos para as Escrituras, ela propõe para a gente a ideia de fato bíblica, que é avaliar a nós mesmos. Pode trocar o próximo slide aí. Avaliar a nós mesmos. A Bíblia nos leva a isso. Pensa no Salmo 73. Asaf, no Salmo, dá o testemunho de como ele quase se perdeu. Ele vai dizer: eu comecei a olhar para aquelas pessoas que estavam se dando bem da perspectiva humana. Eles roubavam e continuavam se dando bem. Todas as provas apontavam que eram culpados, mas sempre tinha alguém que os livrava. E eu não estou falando do jornal do dia de hoje. Estou falando lá dos dias de Asaf. De pessoas por causa da corrupção que viajavam o mundo. Que quando ficavam doentes, eram tratados nos melhores hospitais pelos melhores médicos. De que a sua vida parecia que não havia nenhum problema. Todas as suas postagens no Instagram só era na ilha tal, no iate tal, no lugar tal, tudo perfeito. E Asaf começou a olhar para essas pessoas e querer a mesma coisa.
E o Senhor vai lembrá-lo de qual é o fim dessas pessoas. E fala do juízo contra o mal, contra a corrupção, contra a impiedade. Mas no Salmo 73, Asaf só vira a chave quando ele tira os olhos de si mesmo, querendo estas coisas, e coloca os olhos em Deus. Depois você lê o Salmo 73. A chave é virada lá no verso 17, quando ele diz assim: até que eu entrei na presença do Senhor e vi o destino, o juízo contra essas pessoas. E quando ele reflete sobre a própria vida, sabe o que ele diz no final do Salmo 73, versículos 25 e 26? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele faz uma reflexão sobre as lutas que ele tinha. E ele diz: eu não posso continuar desse jeito. E a solução não está no homem, mas está em Deus. É o que o profeta Abacuque conclui depois daquele diálogo com Deus. Deus, o mundo é corrupto e o que a gente vai fazer com isso? E Deus diz a ele: confia em mim porque eu estou no controle de todas as coisas. E quando Abacuque então ouve isso, ele termina ali o texto da profecia dizendo: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Se uma pessoa está cheia de si mesma, é impossível ela se alegrar no Senhor. Porque ela precisa de circunstâncias para lhe trazer paz. Quando uma pessoa está entendendo a perspectiva bíblica, ela vai entendendo que a Bíblia nos ajuda a nos avaliar. Mas também ela vai entendendo que a Bíblia nos orienta acerca de como devemos cuidar de nós mesmos. Pode seguir aí. Como devemos cuidar de nós mesmos. Marcos 6,31, e ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Um exemplo aqui de que Jesus está cuidando dos discípulos e mostra de maneira macro como Deus cuida da gente o tempo todo. De que é importante um cuidado completo, inclusive físico. Jesus olha para os discípulos, depois de tudo que eles tinham feito naquele dia e naqueles dias, nós precisamos de um descanso. O cuidado com o próprio corpo. Quando falamos sobre o assunto da autoestima, não estamos dizendo que a Bíblia não se importa com os cuidados, com essas atenções. Mas precisamos refletir que há muita ênfase no que a Bíblia não diz. Se a gente segue retratar a nós mesmos, avaliar a nós mesmos e cuidar de nós mesmos, são atividades boas em si. E o alvo de Deus é que essas atividades sejam feitas com equilíbrio, à luz do padrão das Escrituras, com temor ao Senhor para a sua glória. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pensar nesse assunto não significa desprezar quem somos, não significa desprezar as nossas necessidades, mas significa ter coerência com o que a Bíblia diz a respeito disso. De como devemos fazer isso. Qual é o resumo comparativo da autoestima bíblica para a autoestima pagã? Pode ir colocando... eu não sei se vai aparecer ali no slide, numa comparação desses textos, porque no meu programa ele ia linha por linha desaparecendo, e aqui eu acho que vai sumir todo o slide. Mas só para você entender aqui. Onde Deus é colocado em seu reino, quando ele fala de que temos que ter o seu reino em primeiro lugar. Na perspectiva pagã, isso não vai acontecer. Paulo diz assim para Timóteo, no último escrito de Timóteo, em 2 Timóteo 3. Saiba, porém, 2 Timóteo 3, versículo 1. Saiba, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.
palavra original que ele usa para aquilo, ele está dizendo assim, dias muito violentos. É o termo que ele usa lá. E ele começa a descrever o que vai acontecer naqueles dias. Verso 2 de 2 Timóteo 3. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Mas eles, verso 5, terão forma de piedade, vão parecer crente. No entanto, eles negam o poder de Deus. E Paulo diz assim para Timóteo, foge também destes. A estima como o mundo ensina, o homem vive para si mesmo, ele pensa em si mesmo, ele age para si mesmo. Mas a estima da perspectiva bíblica, ela vai dizer assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas, quando Jesus diz isso, não é uma sentença isolada. Porque o verso anterior, de onde essa perícope está sendo desenvolvida, exatamente, Mateus 6, versículo 32, vai dizer assim, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vocês, no entanto, busquem a Deus em primeiro lugar, confiando de que Ele sabe o que você precisa e vai suprir segundo o querer dEle. É diferente. É diferente. Citei mais de uma vez ontem e hoje, Lucas 9, 23, Jesus disse, alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Como você pode explicar as palavras de Jesus com o conceito de autoestima? Porque a autoestima diz, ame a si mesmo cada vez mais. E Jesus diz, negue-se a si mesmo. Como você vai colocar essas duas afirmações na mesma sentença? Uma delas não pode ser verdadeira, não pode estar correta. Se nós vamos refletindo sobre isso e entendendo que aquilo que está sendo dito não é necessariamente bíblico, precisamos então concluir aqui pensando numa autoimagem adequada, que é a estima bíblica. Qual é a autoimagem adequada? Como podemos pensar nisso? Primeiro, uma autoimagem adequada começa com o mandamento de negar a si mesmo. Você tem vários textos aí que você poderia refletir sobre isso. Repetido nos próprios evangelhos. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados e não podíamos fazer nada. E Cristo então paga pelos nossos pecados e nos oferece uma nova vida. E nada do que nós fizermos no processo de santificação nos trará mérito, porque nós nunca mereceremos a salvação. Qual é o papel do salvo? Se Cristo fez tudo o que ele precisava, só há uma coisa que nós temos que fazer: mortificar o eu. Em Romanos 6,12, Romanos 5,12, Paulo vai dizer, não reine, portanto, em vosso corpo mortal o pecado. Você não é mais escravo do pecado porque Cristo te libertou. A única coisa que nós temos que fazer é mortificar o eu. Mas a doutrina da autoestima diz para você elevar o eu, para você alimentar o eu, para você acariciar o eu, para você ficar diante do espelho dizendo assim, você é lindo, você é maravilhoso, mesmo que seja mentira que você seja lindo. Por exemplo, eu duvido que qualquer homem aqui possa dizer isso de frente do espelho e ser verdade. Não é? Você é perfeito.
Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e quem me fortalece sou eu mesmo. Vai, porque você vai, não é assim? Começa com o mandamento de negar a si mesmo. É assim que a autoimagem adequada ela é ensinada nas Escrituras. Uma autoimagem adequada dá atenção a uma avaliação honesta de si mesmo. Romanos 12:13 diz: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Agora lembra o que disse os 2 primeiros versículos? O apóstolo Paulo, desde Romanos 1 até Romanos 11, ele vai, versículo 32, ele vai nos expor toda a ação de Deus em nos justificar por meio da fé, através de Cristo Jesus. E quando ele termina toda essa exposição, ele escreve uma doxologia belíssima. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode dar conselhos a Deus? Quem pode explicar a vontade do Senhor? Ele é muito maior do que cada um de nós. E aí no verso 36 ele diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória. E ele conclui. E agora ele vai nos ensinar na prática. Como vive estes justificados na prática? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: e não vos conformeis com este século, mas sejam renovados pelo vosso entendimento, para que o culto prestado a Deus seja racional e a adoração traga glória para Ele. E aí no verso 3 ele diz: e ninguém pense de si mesmo além do que convém. Uma autoestima, uma autoimagem, que é a melhor forma de dizer isso, adequada, dá atenção a uma avaliação honesta de si mesmo. O próprio Gálatas 6, que é um convite a ajudarmos o outro. Se alguém for pego em pecado, você que é espiritual, vai ajudá-lo, Gálatas 6:1. Mas aí ele vai dizer assim: mas não se esqueça de olhar para si. É o que Jesus diz em Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, vos julgarão também. Aí o pessoal que tem dificuldade com a leitura, não é dificuldade espiritual de salvação. É semi-analfabetismo, não sabe ler. Jesus não está dizendo que não é para julgar o outro. Jesus está dizendo que você nunca deveria apontar o erro do outro sem enxergar o seu e tratar do seu. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, vos julgarão também. Então, antes de você ir tirar o cisco no olho do irmão, tá vendo? Ele está falando para ir tirar o cisco. Você primeiro tira a trave do seu. É uma atenção a uma avaliação honesta de si mesmo. Nós também pensamos numa autoimagem adequada com aquela prática de um auto-julgamento como uma busca de crescimento pessoal. Mateus 7. Passa pelo entendimento acertado sobre as nossas habilidades, e nós não somos o que somos porque somos mais capazes de fazer isso do que aquilo. E olha como a própria igreja falha nisso, e você estava até bonzinho comigo e agora você vai ficar bravo. Porque é muito comum. Eu não estou falando da igreja presbiteriana do Brasil, no Jardim Alvorada, em Maringá, mas nas igrejas, a igreja que eu pastorei. A gente olhar para quem faz parte da banda com um olhar diferenciado do que quem faz parte de qualquer outro ministério. E onde isso está na Bíblia? Nós mesmos nos acostumamos a classificar pessoas de maneira inadequada. E até julgarmos assim: ah, se eu tenho um talento que o outro não tem, eu sou melhor que o outro. Por quê? Quem disse isso? Eu nunca vou tocar que nem o pastor, o reverendo. Então, eu nunca vou ser bom. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Precisamos crer na promessa bíblica acerca da nossa identidade como cristão. Pode seguir aí, por favor. O que nós temos, então, nessa autoimagem adequada é uma reflexão daquilo que o J. Adams, no livro Autoestima, uma perspectiva bíblica, vai dizer. Ele afirma assim: o apóstolo Paulo não diz em nenhum lugar que temos que nos sentir bem porque existimos, ou porque fomos criados à imagem de Deus, ou ainda
porque em Cristo somos feitos perfeitos aos olhos de Deus. Pelo contrário, próximo slide. Ele nos advertiu contra tal autodecepção, por causa da tendência pecaminosa de achar pessoas com quem seja fácil nos comparar favoravelmente, em vez de basear nosso julgamento em nossas realizações pessoais. Ele vai dizer ainda: nenhum pecador é capaz de pensar seriamente a seu respeito, espelhando-se apenas em si. Um salvo só pode pensar sobriamente a seu respeito se comparar-se com os padrões bíblicos. E há uma tarefa muito simples para cada um de nós termos uma autoestima adequada. Você nunca vai pensar de si além do que convém, se Cristo for a referência na sua vida. Porque nós sempre vamos querer nos comparar, e esse é o engano do coração humano, com alguém que está pior que a gente. Eu sempre vou me sentir melhor se eu for comparar com alguém que, da minha perspectiva, está pior do que eu. E sempre vou me sentir inferior quando eu me comparar com alguém que, da perspectiva humana, eu julgar que está acima de mim. É o que Asaf fez no Salmo 73. Mas quando eu estou olhando para Cristo, sabe o que isso faz comigo? Primeiro, vai me lembrar a cada dia da minha identidade. A minha identidade é firmada em Cristo, não nas minhas realizações. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Romanos 8,17 diz: se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Uma autoestima adequada nos faz lembrar de algo precioso todos os dias. Deus decidiu derramar o seu amor sobre as nossas vidas. E como Paulo diz em Romanos 8,36, nada nos separará do amor de Cristo. Nem tribulação, nem angústia, nem morte, nem principados, nem potestades, absolutamente nada. Como eu disse a vocês, o nosso tempo aqui não é para nos aprofundarmos, mas é para sermos despertados. Tem muita coisa sendo dita o tempo inteiro sobre autoestima, como um meio de tratar dos conflitos humanos. A maioria delas está completamente distante das Escrituras. E aquelas que estão usando as Escrituras para aquelas afirmações estão erradas. E nós precisamos decidir, nós vamos ouvir quem? Será que Deus não é suficiente na sua revelação para nos mostrar quem somos e nos ajudar a pensar nisso? Mas eu quero terminar com uma palavra final bem aplicativa e pessoal. Por causa do engano do nosso coração, nós tendemos a nos comparar com os outros para tudo. E nós vivemos tristes ou orgulhosos por causa disso. Porque a gente queria ter o cabelo que o outro tem. A gente queria ter o emprego que o outro tem. A inteligência que o outro tem. A gente sempre fica querendo alguma coisa assim. Mas da perspectiva do Evangelho, tudo que você e eu precisamos para uma vida satisfeita em Deus, nós já recebemos em Cristo Jesus. Absolutamente tudo. Nada neste mundo vai superar aquilo que Cristo fez por nós. Onde o nosso coração tem que estar em Cristo, para que a nossa imagem seja transformada à imagem de Cristo. Como Paulo disse em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória como pelo Senhor o Espírito. A obra de Deus fez com que não mais tivéssemos que nos ver no espelho, mas agora nos permite ver Cristo refletido
por causa da sua graça derramada em nossas vidas. Essa é a estima que devemos desejar e que devemos buscar, independente das circunstâncias que tenhamos que lidar, que encarar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, por certo, há muito para se dizer sobre esse assunto, sobre autoestima. Há muita confusão sobre esse narcisismo que se tornou uma mensagem tão repetida na igreja, no Brasil afora, mas que não é bíblica. Mas nós estamos aqui justamente refletindo sobre essas questões. Essa é uma igreja preocupada com esses assuntos, interessada em ensinar a tua palavra com pureza, para que Cristo esteja no centro das nossas vidas. E ao conversarmos sobre isso, nós fazemos com cuidado de podermos entender que a nossa imagem não é estabelecida da nossa forma, mas ela é estabelecida pelo amor que o Senhor derramou em nossas vidas. Tenhamos isso muito claro para cada um de nós, na medida que tanto nós andamos contigo, quanto ajudamos outros a também andarem com o Senhor. Obrigado por esse tempo que tem nos dado, em Cristo Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe, queridos.